Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Tá um calor aqui na minha cidade, que só Deus para ter misericórdia, viu? Mas se Deus quiser, logo chove, né? Porque Deus é bom. Gente, eu vou ler com vocês uma parte que eu estava conversando com uma amiga e é a respeito da mãe de Jesus. E eu ia responder para ela, mas eu falei, eu pensei comigo, eu vou ler direito na Bíblia, depois eu respondo, né? Está escrito assim na Bíblia, em Marcos, no capítulo 3, no versículo 31. A mãe, os irmãos de Jesus. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? Eu, olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse: Eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Irmãos, porquanto qualquer que fazer a minha vontade, que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aí, gente, eu falei isso, não vou responder, porque eu preciso ler na Bíblia direito, corretamente, que está escrito, né? Maria deu a luz a Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo não santificou, Deus não santificou Maria. Respeitou, não, isso não quer dizer que Maria foi santa. Ela carregou no seu ventre o Filho de Deus, Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo não santificou Maria. Você pode procurar lá na Bíblia, né? Se lê a Bíblia de capa a capa, você não vai achar que Jesus Cristo santificou Maria. Lógico que todos nós devemos nosso respeito, mas o único que foi santo, o único que é santo do princípio ao fim é Deus e Jesus Cristo. Maria não. E eu não sei o que acontece, que as pessoas não leem a Bíblia direito. E essa moça que eu estava conversando, ela arrumou uma ruaça para casa disso, que eu fiquei quieta, não falei nada não. Até ela falou para mim assim, que eu discuti mesmo, que Maria é santa. Olhei na cara dela, falei, ela leu errado na Bíblia, Maria não é santa. Queira sim, queira não, Maria não é santa. O único que é santo é o nosso Deus e Jesus Cristo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo. A Trindade, né? São os três. Maria não é santa, não adianta querer santificar quem não é santo. Devemos respeitar, ela foi mãe de Jesus Cristo. Foi uma mulher que carregou no seu ventre Jesus Cristo. Mas em nenhum lugar da Bíblia vocês vão achar que Deus santificou Maria. Se vocês acharem, vocês até postam, porque em nenhum lugar da Bíblia vocês vão achar isso não. E outra coisa, quando falaram sua mãe e seus irmãos te chamam, mandam nos chamar, o que Jesus Cristo respondeu? Olhando ao redor para os que estavam assentados junto dele, diz: Eis que aqui minha mãe eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fazer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Qualquer um que fizer a vontade de Deus, perante Deus é considerado seu irmão, sua mãe e sua irmã. Então não adianta santificar Maria, porque Maria não é santa perante Deus. Ela deu a luz a Jesus Cristo, mas ela não é. Deus não santificou Maria.
Eu já falei para uma amiga minha, se ela ler a Bíblia de capa a capa, está escrito que é pecado, é contra os princípios de Deus, contra os princípios de Deus, a idolatria contra os princípios de Deus, os santos, a idolatria quer dizer os santos, né? Muita gente tem que santinhos em casa. Lógico que nós vamos respeitar, você não vai chegar na casa da pessoa e vai quebrar o santo dela. Mas na Bíblia, de capa a capa, está escrito: não fazer imagens, que Deus é contra imagens. Deus é contra a idolatria. E eu fico olhando, gente, eu presto atenção. Quando a pessoa me fala sobre alguma coisa, eu vou direto na Bíblia procurar. E essa minha amiga, ela falou sobre santos. Eu fui procurar na Bíblia. E está escrito de capa a capa na Bíblia sobre que Deus não se agrada de imagem aqueles santos. Que muita gente tem em casa, que confia, que acredita que aquele santo pode fazer algo por ele. Não pode, santo não fala, santo não enxerga, santo não anda, santo não vê, santo não tem poder nenhum. Deus é contra a imagem. Queira você sim, queira você não. É só você ler a Bíblia que você vai achar. Tá de capa a capa. Em todo livro da Bíblia, se não for em todo livro, na maioria da Bíblia você vai achar que Deus é contra toda imagem feita pelo homem, pelas mãos do homem. Deus é contra essa idolatria. Mas ninguém acredita nisso. E eu não sei o porquê, porque está na Bíblia. Só se as Bíblias forem diferentes, porque está na Bíblia. Né? O dia que eu ler a esse respeito, eu vou falar com vocês. Deus é contra qualquer imagem. Deus não santificou ninguém. Deus não santificou João, Deus não santificou Pedro. Não tem Santo Agostinho, não tem Santo Papa, não tem santo nada. O único que é santo é Deus. O único que você pode falar, esse é santo, é Jesus Cristo e Deus. O resto não. O resto é normal, como qualquer ser humano. A idolatria, Deus condena, é bíblico. E outra coisa, tem que aprender e tem que ler aqui em Marcos que realmente Deus não santificou Maria. Mesmo Maria carregando Jesus Cristo no seu ventre, Deus não santificou ela. Então é uma coisa que puseram na cabeça que Maria é santa. Maria não é santa. Deus não santificou ninguém a não ser Ele mesmo, Jesus Cristo, seu Filho, que morreu por nós na cruz. Aí tem muita gente que não gosta de ouvir isso. Cada um tem o seu direito, né? Nós somos assim livres, né? Mas se ler na Bíblia, você vai achar que Deus não santificou Maria, que Deus é contra a idolatria, que Deus é contra os santos. Contra qualquer imagem, Deus é contra. Deus não santificou nenhum na terra. Não adianta falar, porque Papa santificou. E Papa não tem domínio nenhum sobre santo. Ninguém nessa vida vai ser santo. Ninguém nessa vida vai passar no mundo e vai virar santo. Uma imagem, se você tocar nela, ela não vai falar, não vai ouvir, não vai fazer nada por você. Mas se a gente for falar, muita gente acha ruim, mas a verdade da Bíblia tem que ser dita. Não quer entrar no reino da glória dos céus? Não quer ver a face de Jesus Cristo? A face de Jesus Cristo é santa, Jesus Cristo é santo. Foi o único santificado na face da terra, foi ele, Deus. O resto, ele não santificou ninguém. Não tem Santo Agostinho, não tem Santo Antônio, não tem santo isso, santo aquilo. Não tem Santo Papa. Não tem santo nada. E não tem santo também.
É pura idolatria, queira sim, queira não. Quem quer entrar no reino da glória dos céus tem que ler a Bíblia e se converter a esse respeito. Porque a verdade tem que ser dita. Tem que ler a Bíblia e se converter a esse respeito. Porque tem muita gente falando, fulano de tal é santo. Não é santo, não adianta, gente. Ninguém tem poder de santificar ninguém na terra. É idolatria, não fazer, está escrito na Bíblia, não fazer imagens. Deus é contra, Deus abomina a idolatria. E não adianta falar que Maria é santa, que não é. Ela carregou Jesus Cristo no seu ventre. Mas não foi por isso que Jesus Cristo santificou ela. Aqui na Bíblia, vocês não vão achar que Jesus Cristo santificou Maria? Aqui, ó. Aí ela leu, ela falou sobre essa parte para mim. Eu olhei na cara dela e pensei comigo, eu vou procurar na Bíblia para me falar para ela. E realmente está escrito. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E eu vejo muita gente falar, tem santo isso, santo aquilo, santa colasse, né? O Papa é santo. Não existe. Tem só um santo, Deus e Jesus Cristo. Passou disso, são meros mortais. Somos todos mortais, não temos poder em fazer nada, não temos poder para curar, não temos poder para ressuscitar ninguém, não temos poder para fazer nada. Aquele que faz é Jesus Cristo. Aquele que faz é Deus. E Deus não precisa de um santo para fazer intermediação sobre a nossa oração com Deus. Porque ele já é santo, ele não precisa de nenhuma imagem. E eu respeito qualquer pessoa que tem imagem. Eu já trabalhei em casa que era lotado de imagem. Nem por isso saí quebrando, tinha um maior cuidado, porque eu acredito assim, a gente segue o que está na Bíblia, né? Se você ler lá na Bíblia, você vai encontrar o que eu estou falando. Basta ler lá. E nessa casa que eu trabalhei, um santo da mulher caiu. Caiu de cima da estante quando eu fui limpar. E eu falei, Senhor Jesus, cubra-me com teu sangue, não deixe esse santo cair, porque senão ela vai falar que a crente quebrou o santo dela. E graças a Deus o santo da mulher caiu de uma altura alta e não quebrou. Mas isso por quê? Porque eu respeito os outros. Porque eu respeito. Porque tem muita gente que chega na casa dos outros falando, né? Você joga isso fora, porque isso não é de Deus. O ensinamento é para a gente não falar do que há na casa do povo, só na casa das pessoas, né? Só que a verdade é o seguinte, se você procurar lá na Bíblia, de capa a capa, achará que Deus condena Deus condena qualquer imagem, qualquer idolatria sobre imagem. Não tem santo, não tem santo. O único santo subiu para o reino da glória dos céus. Levou com ele os nossos pecados, as nossas enfermidades. Ele morreu para salvar nós, para curar nós dos pecados, para tirar nós do mundo da ilusão. Ele subiu para o reino da glória dos céus, para Deus, para o Pai, assentado à destra do Pai que é Deus. Ele sofreu por nós, deram vinagre para ele. Isso vocês sabem, com certeza, né? A morte de Jesus Cristo foi a morte mais dolorida que teve na face da terra. Quando ele pediu água, deram vinagre. Ele falou, Pai, faça passar esse cálice de mim. E se vocês lerem, tá escrito muita coisa a esse respeito, né, da morte de Jesus Cristo.
que os céus, muita coisa, eu vou ler direitinho e falo. Mas os únicos que tem poder em fazer alguma coisa na minha vida, na sua vida, é Jesus Cristo e Deus. Outro não tem, outra imagem não tem, porque se você tocar na imagem, ela não vai falar, não vai te responder. Ela não vai te responder. Ela não ouve, não fala, não enxerga, não ouve, não fala, não enxerga, não se movimenta. E Deus não deu o poder para homem nenhum ser santo. Ninguém vai tirar a santidade de Jesus Cristo, ninguém vai tirar a santidade de Deus na face da terra, ninguém. Ninguém pode ser comparado a Deus e a Jesus Cristo. Por isso que Deus condena toda a imagem, toda a escultura esculpida pelo homem, pelas mãos do homem. Queira sim, queira não. Mas a verdade tem que ser dita e está na Bíblia. Basta ler. É que nem a mãe de Jesus Cristo, Maria. Ela não foi santificada. Não adianta achar que ela foi santificada, porque ela não foi. Vocês podem ler a Bíblia de capa a capa, que vocês vão achar lá que ela não foi santificada. Agora, nós respeitamos, porque é um mandamento a gente respeitar os outros. Mas também as pessoas têm que saber, têm que ler a Bíblia. Não quer ver a face de Deus como ela é, não quer entrar no reino da glória dos céus. Está escrito na Bíblia: os idolatras não entrarão no reino da glória dos céus. A idolatria Deus condena mesmo. Então, gente, a esse respeito, é bom ler na Bíblia, né? É bom ler lá na Bíblia para ver que eu não estou mentindo. Para ver que é bíblico mesmo. E outra coisa, gente, que precisa saber também, Deus não falou de casamento na igreja, não, viu? Deus não falou isso, não. Isso foi invenção do homem. Na Bíblia não está escrito de casamento na igreja, não. Foi invenção do homem. Isso aí jamais Deus deixou na Bíblia. A gente casa no cartório, lá o juiz fala tudo que tem que falar, né? Mas não foi deixado por Deus casamento na Bíblia, na igreja, não. Não está escrito na Bíblia. Pode procurar lá que vocês vão ver que não está escrito na Bíblia que tem que casar dentro da igreja. Igreja não foi feita para ter festa, igreja foi feita para orar e santificar o nome santo de Deus. Para outras coisas, igreja não foi feita, não. Igreja não foi feita para ter festa, igreja não foi feita para ter gritaria, para ter bateção, para ter pula-pula, quebra-quebra, não foi coisas assim que a gente vê que está fora do normal. Deus não, igreja não foi feita para isso, não, gente. Não foi feita para festa. Igreja foi feita para servir a Deus. E você pode servir a Deus na sua casa também, que Deus vai te ouvir da mesma maneira se você não puder ir na igreja, porque é entre você e Deus. Nós temos que ir na igreja para escutar os conselhos sábios de Deus, mas os conselhos sábios de Deus também estão aqui. E a nossa fé, ela não é abalada se a gente não pode ir na igreja e a gente orar e pedir ao nosso Deus em casa. Então, tem que prestar muita atenção nessas coisas. Toda idolatria é condenada por Deus. Maria não foi santificada, João não foi santificado, Pedro não foi santificado. Não existe santo nenhum na terra. Não adianta querer dizer ao contrário. O único santo é Jesus Cristo e Deus, o Pai de Jesus Cristo. E Deus jamais permite que alguém seja santo ou chegue ao nível dele. Porque Deus e Jesus Cristo são um só, o Pai e o Filho, né? O que Deus determina, Jesus Cristo faz, são os únicos que são santos. Passou disso, não tem mais santo, não. Não adianta falar que aquele santo faz isso, Maria faz aquilo. Não faz nada, não tem poder nenhum de te curar, não tem poder nenhum de fazer alguma coisa por ti. O único que tem poder
de fazer alguma coisa por nós é Jesus Cristo de Deus, porque eles são santos, são os únicos santos que existem na face da terra, entre os céus e a terra. Não existe outro santo, não existe, não adianta falar que existe, que não existe, é bíblico. É bíblico que Deus é contra qualquer imagem, qualquer idolatria. E a verdade tem que ser dita, porque está escrito, ó, na Bíblia, está escrito de capa a capa. Se vocês lerem lá, vocês vão achar que Deus é contra mesmo. Eu vou ler nos livros que eu já li sobre essa parte, porque de vez em quando alguém me pergunta, né? Porque tem gente que assim, gosta de cutucar, acha que a gente não sabe das coisas, que a gente não vai lá e procura na Bíblia. Tem gente que me pergunta sobre isso. Uma vez eu falei para meu amigo, falei, não existe santo? Não, é bíblico, está na Bíblia, não existe santo. Não adianta santificar ninguém, porque não existe. Deus não vai dar o poder de santidade para ninguém na face da terra. Nem os apóstolos foram homens obedientes ao nosso Deus. Mas Deus não os santificou. Eles tinham aquela santidade de servir a Deus, de orar, obedecer, honrar o nome de Deus. E não fazer nada daquilo que era contra os princípios de Deus, que é diferente de ser santo, porque Deus não santifica ninguém. Deus não vai tirar, Deus não vai igualar ninguém a ele. E ninguém a Jesus Cristo, seu filho. E Maria não foi santa, não adianta falar que Maria é santa, que Maria não é santa. E tem gente brigando por coisas que está escrito na Bíblia. Tem gente brigando por santo, tem gente brigando, que nem a minha amiga falou, que brigou. Eu olhei na cara dela assim e falei, mas ela está errada. Falei, ela está errada se ela lê na Bíblia lá, Deus não santificou Maria, não, Deus não santificou ninguém, não existe santo. Essas imagens, né, que todo mundo tem, algumas pessoas amam ter nas suas casas, eu respeito. É mandamento a gente respeitar tudo na face da terra. Mas a verdade está aqui na Bíblia, tem que ser dito. Não existe santo. Maria não foi santificada. Deus é contra a imagem. Deus é contra a idolatria. Não existe casamento na igreja. Igreja não é lugar de festa. Igreja não é lugar de bagunça, bateção. Igreja não é lugar de sapateado. Igreja não é lugar de berração, gritaria. Isso é contra Deus também, porque Deus não é surdo. Como eu já vi gente batendo, gente gritando, eu sou contra isso. Eu já falei uma vez para o irmão, eu sou contra isso, porque Deus é manso, é humilde, Deus não é surdo, Deus não é cego, Deus vê tudo. Então não precisa gritar na igreja, não precisa sapatear na igreja, não precisa nada disso. Na igreja é lugar de ir buscar Deus. E você pode fazer isso na sua casa. É entre você e Deus. Se você não pode ir na igreja, nem eu, faz tempo que eu não vou na igreja. Mas eu oro a Deus em casa, eu leio a Bíblia em casa. Eu não estou podendo ir na igreja, porque eu moro muito longe. E eu estou sem condução, sem dinheiro para pagar condução, que seria 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar. E Deus sabe o porquê da minha condição. E se acha que Deus não ouve a minha oração, Deus ouve a minha oração. Como ouve a sua, como ouve de qualquer um. Mas o que eu estou falando, me referindo aqui, é sobre que Deus não santificou Maria, não santificou ninguém. Deus é contra a idolatria, Deus é contra as imagens. Pode procurar na Bíblia, vocês vão ver que eu não estou mentindo. E eu vou marcar uns livros que eu li sobre imagem e vou falar com vocês aqui, para vocês verem que eu não estou mentindo. Todos os livros que eu li da Bíblia que fala sobre a imagem, eu vou marcar e vou ler com vocês aqui, para vocês verem que eu não estou mentindo. Porque o pecado é mentir, né? Não pode falar mentira, não, tem que falar a verdade. Agora, a verdade que eu estou passando para vocês é que Deus não santificou ninguém, não. E que Deus é contra a idolatria.
E tem outra coisa também, Deus é contra comer o sangue do animal, que nem muita gente come chouriço, né, que é o sangue do animal. Isso aí Deus vai pedir conta. Deus é contra comer o sangue do animal. Porque o sangue do animal é a vida do animal. Mas Deus não é contra você fazer uma transfusão de sangue. Porque o sangue que você vai receber vai te ajudar, salvar a tua vida. Porque eu já fiz transfusão de sangue quando eu ganhei meu filho, Pedro. O meu sangue é O negativo, eu precisei fazer transfusão de sangue. Como não tinha 3 bolsas de sangue, eu tomei 2, né? Fiz transfusão de 2 bolsas de sangue porque eu não achava. Fiquei 15 dias internada depois que ele nasceu por causa do sangue. Mas tomar o sangue é pecado. Tomar o sangue do animal é pecado. E você fazer transfusão de sangue para salvar uma vida não é pecado, não, viu? Não vamos confundir as coisas aí, que Deus não se agrada dessas coisas, não. Deixar uma pessoa morrer por causa de sangue, Deus pede conta. E tomar o sangue do animal, Deus pede conta também. E Deus não santificou ninguém. Não existe santo na Bíblia, não existe. Não existe Santo Antônio, não existe Santo Agostinho, não existe nenhum tipo de santo. Nem os apóstolos que andavam com Jesus Cristo foram santificados. E Deus abomina qualquer imagem. Imagem para Deus é idolatria. Imagina vocês, se os apóstolos, que eram obedientes a Deus, a santidade deles era a seguinte, eles, como já mencionei, eles obedeciam a Deus, eles oravam, faziam tudo para agradar os olhos de Deus. Nem os apóstolos foram santificados, agora querem santificar todo mundo. Deus é contra, gente. Lê a Bíblia que vocês vão achar de capa a capa que não existe um santo na face da terra. Deus é contra, está escrito claramente que Deus é contra os idolatras. Queira você sim, queira você não. Você quer ver o reino da glória dos céus? Você quer ver a face de Jesus Cristo como ela é? Então você tem que pegar a Bíblia e ler direitinho para você ver que eu não estou mentindo e para você ver que o único santo que merece a nossa devoção, o nosso respeito, o nosso amor, que merece tudo de nós é Jesus Cristo Deus. Essa é a verdade, não há outra verdade. Não adianta ficar santificando um homem, mulher aí que Deus não se agrada, não. Você tem que orar apenas pedindo a Deus. E Deus não precisa de intercessor, não. Jesus Cristo não precisa de intercessor. Não precisa de um santo para a tua oração chegar até ele. Porque ele é o princípio, o fim, o meio e o fim. É o ômega, o primeiro, o verdadeiro. É o único. Ele não precisa de mais ninguém para ouvir a tua oração. Para te curar, para tirar você de cima de uma cama, para renovar a tua vida, para te dar saúde, para cumprir o desejo do teu coração. Basta você orar ele não precisa de intercessor, ele não precisa de um santo para sua oração chegar até ele. Leiam a Bíblia que vocês vão ver que eu estou falando a verdade. E eu vou procurar de novo na Bíblia essas partes que eu estou falando com vocês sobre santo, que Deus é contra, e os livros que está escrito, e aí eu vou ler para vocês ver que eu não estou mentindo. E Deus não santificou Maria não, viu? Não vai nessa ilusão que Deus santificou Maria. Deus não santificou Maria, não. Não santificou ninguém. O único santo é ele e Jesus Cristo. Queira você sim, queira você não. Né? Basta a gente ler a Bíblia que a gente vai ver a verdade que está escrito, né? É sobre isso que eu estou falando com vocês. Basta vocês lerem a Bíblia que vocês vão ver que eu não estou mentindo mesmo. E Deus é contra a idolatria, Deus é contra qualquer imagem. Não façais imagens. Está escrito na Bíblia. Então, é isso que eu quero passar para vocês, gente. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Vão ler a Bíblia que Deus vai mostrar, Deus vai
encaminhar vocês, vai mostrar para vocês que não existe santo, que Deus é contra santo, Deus é contra qualquer imagem, Deus é contra a idolatria. Vocês acham que Deus vai dividir o poder dele com alguém na face da terra? Nunca, nunca ele vai dividir, porque Deus é soberano sobre todas as coisas, é o único, é o verdadeiro, é o princípio, é o ômega, é o meio, é o fim. Ele não divide o poder dele com ninguém na face da terra, ele não precisa de intercessor, ele não precisa de ninguém para intermediar a obra que ele vai fazer na tua vida. Ele precisa da tua oração, de mais nada. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês.